Nesse vídeo, vocês que estão se preparando para uma prova de vestibular ou concurso, verão o nosso comentário sobre uma questão da prova mais recente do Enem, que de acordo com a nossa avaliação tem um nível médio de resolução, ou pelo menos isso é o ideal de se atribuir depois da primeira leitura. E aí mais tarde, quando chegar o momento de se resolver mesmo a questão, mediante uma leitura mais atenta, o gabarito vai poder ser sacado com segurança e o melhor, o quanto antes, levando o candidato a ter mais tempo para resolver o resto da prova. Então vamos lá! Olá pessoal, eu sou o Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Nessa aula nós vamos comentar uma questão da prova mais recente do Enem, que de acordo com a nossa avaliação tem um nível médio de resolução, pelo menos depois da primeira leitura. Com a leitura mais atenta que toda questão exige, o gabarito vai poder ser sacado com facilidade sem demandar muito tempo. A grande vantagem, no fim das contas, tem o candidato que sacar o gabarito quanto antes, já que esse candidato vai ter mais tempo para resolver o resto da prova. A única coisa é que o candidato, como em qualquer outra questão, jamais pode se deixar levar pela pressa e perder a atenção. Por mais fácil que a questão pareça, ou até seja fácil, como acaba se tornando essa questão. Vamos entender. Segue um quadro. Enem 2023. Dão Lalão. Do povoado do Rão ou dos sítios perto, alguém precisava urgente de querer vir por escutar a novela do rádio. Ouvia, aprendia, guardava na ideia. E retornando ao Ão no dia seguinte, a repetia aos outros. Assim estavam jantando, vinham os do povoado receber a nova parte da novela do rádio. Ouvir, já tinham ouvido tudo. De uma vez, fugia da regra. Falhara ali no Ão, na véspera, o caminhão de um comprador de galinhas e ovos, seu Abraãozinho Buristem, que carregava um rádio pequeno de pilhas, armara um fio no arame da cerca, mas queriam escutar outra vez por confirmação. A história é estável de boa, mal que a compridada, taca e não rende, explicava o Zúzio Dalberto. Soropita começou a recontar um capítulo da novela. Sem trabalho, se recordava das palavras, até com clareza. Disso se admirava. Contava com prazer de demorar, encher a sala com o poder de outros altos personagens. Tomar a atenção de todos, pudesse contar aquilo noite adiante. Era preciso trazer luz. Nem uns enxergavam mais os outros. Quando alguém ria, ria de muito longe. O capítulo da novela estava terminando. Nesse trecho do conto, o gosto dos moradores do povoado por ouvir a novela do rádio recontada por Soropita deve-se a qualidade do som do rádio, b, a estabilidade do enredo contado, c, ao ineditismo do capítulo da novela, d, ao jeito singular de falar aos ouvintes, e, a dificuldade de compreensão da história. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é letra D. A pergunta do enunciado é: por que os moradores do povoado gostaram de ouvir a novela do rádio recontada por Soropita? Vamos supor que você esteja na fase de pré-leitura da prova, a fase em que, de acordo com o método que nós já propomos em outra videoaula, o candidato está fazendo uma leitura prévia da prova como um todo, a fim de avaliar o grau de dificuldade de cada questão. Chega nessa questão
É complicado se dar a questão por resolvida, mas já dá para se perceber uma coisa: algumas alternativas vão ser facilmente eliminadas depois da leitura cuidadosa e atenta que, no fim das contas, toda questão exige, mas não depois da primeira leitura. Um momento em que o candidato tem nessa questão apenas uma das que ele precisa ler e avaliar o grau de dificuldade. Então vamos atribuir um nível médio de resolução. Agora vamos supor que chegou o momento de se resolver mesmo a questão. Quem quiser pode dar uma pausa para reler esse texto. Por sinal, o trecho de um conto de um dos grandes gênios da literatura brasileira, Guimarães Rosa. Um texto que fala sobre um momento da chamada Era do Rádio, num povoado que, ao que tudo indica, ficava no interior, muito longe das capitais. O texto fala, digamos assim, da repercussão causada pelas novelas do rádio. Certo dia, o rádio transmitiu a novela não só para o povoado, como também para as redondezas. No dia seguinte, o povo foi até o povoado a fim de ouvir o capítulo ser recontado. E o enunciado da questão pergunta exatamente sobre esse momento de recontar o capítulo. Por que Soropita fez tanto sucesso naquele momento em que recontou o capítulo da novela, depois da transmissão pelo rádio? Então, o que o enunciado está perguntando só acontece a partir do terceiro parágrafo. Por que será, pelo menos de acordo com o texto, que os moradores do povoado gostaram de ouvir Soropita recontar a história? Por todos esses motivos que nós estamos destacando agora em vermelho. Sua clareza, seu prazer de demorar, tomando a atenção de todos durante a noite, ou seja, seu jeito singular de contar o capítulo a todos aqueles ouvintes, como diz a alternativa D, que é, portanto, o gabarito da questão. Se alguma outra alternativa responder corretamente a pergunta do enunciado, a questão pode ser anulada. Mas não, a alternativa A comete o erro da extrapolação, que é a geração de ideias que estão ausentes no texto. Já a alternativa E comete o erro oposto, o erro da redução, que consiste em se limitar a resposta à pergunta do enunciado a um único aspecto, quando na verdade a resposta precisa ser mais abrangente. A alternativa C comete o erro da contradição, que é a geração de ideias que estão em desacordo com o texto, enquanto que a alternativa B não funciona como resposta à pergunta do enunciado. Vejam então a alternativa B. Reparem que o trecho que nós estamos destacando em vermelho é o único ponto em que o texto sugere que o enredo contado seja estável. Quem quiser pode dar uma pausa. Então se trata no máximo de algo que foi dito por um morador, nada que pudesse ser considerado uma verdade incontestável, muito menos a ponto de se responder à pergunta do enunciado. Agora vejam a alternativa E. Quem quiser pode dar uma pausa para reler e perceber que o trecho que nós estamos destacando em vermelho é o único ponto do texto em que se sugere algo do tipo o que se lê nessa alternativa, que haveria dificuldade de compreensão da história. Os habitantes queriam ouvir de novo para confirmar, o que sugere de fato uma dificuldade de compreensão. Mas o motivo do gosto dos moradores do povoado por Soropita recontar é muito mais do que isso. A alternativa D responde isso de forma mais abrangente. Agora vejam a alternativa A. Vamos reconhecer que na fase de pré-leitura é complicado se eliminar essa alternativa, porque essa questão é apenas uma das que o candidato tem para ler e avaliar o grau de dificuldade. Mas depois de uma leitura atenta, aos poucos, é possível se perceber que o texto não fala absolutamente nada sobre a qualidade de transmissão do som pelo rádio. Muito menos seria esse o motivo de os moradores gostarem da narração de Soropita. Por fim, a alternativa C.
Vejam que o que Soropita fez foi recontar o capítulo da novela. Ou seja, não havia qualquer ineditismo do capítulo, como diz essa alternativa. Assim sendo, a alternativa D é a única que responde corretamente a pergunta do enunciado, sendo, portanto, o gabarito da questão. Bem, temos aí uma questão que não convém ser dada por resolvida depois da primeira leitura. Depois de uma leitura mais atenta e cuidadosa, que no fim das contas toda questão exige, aos poucos podemos não apenas sacar o gabarito, mas também sacar o erro de cada alternativa incorreta. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais estaremos focados em vocês, que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então, o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudo de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas numa prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua, sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar a nossa fanpage do Facebook para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo às nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado, porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.